Bom dia, igreja. Queria agradecer ao coral, ao Gil Marcos, bem-vindo. Ótimo estar aqui compartilhando a palavra com vocês. E eu queria começar com duas perguntas. E se você se encaixar nessa pergunta, eu quero que você levante a mão, por favor. Quem daqui teve uma semana cheia de atividades, uma semana talvez cansativa e está aproveitando o final de semana para dar uma descansada? Se você se encaixa, você pode levantar a mão. Às vezes tem cansativa, mas não consegue descansar o final de semana, né, vocês? Muito bom. E quem aqui talvez está hoje domingo, mas já pensando na semana que vai começar amanhã, nas atividades, no cansaço que talvez isso vai acarretar? Opa, um número considerável, obrigado. E o que eu vou falar aqui nessa manhã, eu espero que ajude tanto a você que levantou a mão para uma dessas duas perguntas, quanto a você que talvez não levantou a mão e talvez esteja tranquilo, esteja relaxado, esteja descansado. Eu acredito que vai ajudar a todos nós. E hoje nós vamos falar sobre como viver com a mente de Cristo nos dias de hoje, nos dias cheios de ocupações, nos dias cheios de cansaço. Como que a gente vive com a mente de Cristo hoje? Como a gente deve se cansar e descansar em Jesus. E, bem, algumas semanas nós começamos uma série chamada Arrependimento em Estilo de Vida, e há 2 semanas atrás, na última pregação, o Rômulo falou sobre como devemos estar atentos às tentações, para não cair em tentações que derrubaram gigantes na fé. E é interessante que, muitas vezes, talvez quando você ouve a palavra tentação, arrependimento, é fácil, talvez, a gente só associar isso a pecados que são socialmente feios, a pecados como adultério, homicídio. Então, talvez, quando a gente ouve essas palavras, a gente pode pensar: mas eu não estou traindo a minha esposa, eu não estou planejando matar um homem para ficar com a mulher dele, como Davi fez. Ou então, eu não estou sendo tentado a negar a Cristo verbalmente, como Pedro foi. E a gente precisa tomar muito cuidado se a gente pensa e olha a tentação apenas dessa forma, porque, primeiro, como o Rômulo falou, todas as tentações são suscetíveis a nós, a gente tem que estar atento, e muitas vezes a gente também é tentado em coisas pequenas no nosso dia a dia, em coisas comuns, onde a gente coloca o nosso tempo, onde a gente coloca as nossas energias, qual é a lista de atividades que a gente faz no nosso dia, e muitas vezes nessas coisas pequenas que vem a nossa tentação. Bem, e eu acredito que todos aqui que me conhecem sabem que eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou da Bahia. Eu vim para cá em 2014 para estudar na UFRJ, Engenharia Elétrica. E o que talvez nem todos saibam, que me conhecem, é que hoje, em 2023, eu ainda estou cursando Engenharia Elétrica. Então, hoje, depois de quase 10 anos de curso, eu ainda estou inscrito, eu ainda sou graduando na faculdade, eu ainda não completei. Você deve gostar demais. Né? E para resumir bastante a história, é uma história longa, mas para resumir, em 2019 eu completei as matérias todas do curso e em 2020 só faltava o TCC para terminar. E para quem não conhece, TCC é um último trabalho que você precisa fazer para ganhar o seu diploma, é um trabalho mais complexo, no formato acadêmico, que precisa de uma pesquisa maior e é bem chato. Mas acabou que em 2020 aconteceu tantas coisas, era a pandemia, eu casei, eu comecei a trabalhar numa área que não tem tanta relação com a minha graduação, e eu acabei focando nessas coisas que eu julguei mais importante e deixei a graduação um pouco de lado, o TCC um pouco de lado. Passou 2021, passou 2022 e várias outras coisas aconteceram que eu priorizei. Mas chegou 2023 e eu falei: uau, já vão fazer 10 anos que eu estou na faculdade. Eu preciso fechar isso, concluir esse ciclo, até porque, mesmo que talvez não impacte tanto no meu trabalho hoje, eu já terminei todas as matérias, foi um processo difícil, então eu preciso terminar esse ciclo aqui. E aí, alguns meses atrás, no início do primeiro semestre, eu tomei a coragem, fui falar com o meu orientador depois de tanto tempo sem falar com ele. E, enfim, retomamos o TCC e, para resumir, ele está andando. Se Deus quiser, daqui a 2 ou 3 meses, tudo encaminha para eu apresentá-lo e, de fato, concluir a graduação.
Bem, mas por que eu estou falando aqui sobre a minha vida, sobre o TCC, e o que isso tem a ver com arrependimento, com mudança de vida? Bem, para quem fez TCC já alguma vez, sabe que esse processo é bem trabalhoso. A gente precisa pesquisar, a gente precisa escrever de uma forma acadêmica que não é o que a gente está acostumado. A gente tem, às vezes o professor orientador não orienta tanto, então você está meio que sozinho descobrindo como fazer isso tudo. E nesse processo tem sido bem cansativo desde que eu voltei a fazer o TCC. Agora com uma vida diferente, não só uma vida na universidade com o tempo todo ali, mas casado, com trabalho em tempo integral, com várias responsabilidades, seja familiares, seja pessoais, seja na igreja ou em relacionamentos que são importantes para mim. Arranjar tempo e motivação e energia para fazer o TCC tem sido um desafio bem grande. E eu não vejo a hora de acabar. Minha esposa também não, ela tem me ajudado muito nesse processo, cobrindo algumas coisas para que eu pudesse focar no TCC, e tem sido um processo cansativo. Mas é aqui, numa coisa boa, numa coisa que eu preciso fazer, uma coisa importante para a minha vida, que eu vejo que eu sou tentado. Que eu sou tentado a ser mais egoísta com o meu tempo. Que eu sou tentado a não priorizar o relacionamento que eu tenho com Deus tanto, porque eu preciso fazer o TCC. É uma coisa que de fato eu preciso. Eu sou tentado a não ter a mesma frequência, a mesma intensidade nos cultos, ou nos encontros com os grupos menores, nas igrejas em casa, ou nos relacionamentos que a gente tem uns com os outros. É fácil para mim pensar e querer colocar desculpas. Poxa, irmão, não vai dar para falar essa semana, a gente pode remarcar? Porque a minha semana tem sido cansativa, eu tenho que ter tempo para fazer o TCC. E eu vejo nas coisas comuns do dia a dia, como uma coisa justa que eu tenho que fazer, tentações de ser egoísta. E através da Bíblia, Deus tem me ajudado, através da Bíblia, através de irmãos, a entender qual é a mente de Cristo que eu tenho que ter para essa fase da minha vida. Qual é a mente de Cristo que eu devo ter para viver esse TCC e esse processo? E hoje eu quero compartilhar alguns dos aprendizados que eu tenho tido nesse processo sobre como a gente vive as nossas vidas cheias de TCC, de atividade, de trabalho, de cansaço com a mente de Cristo. Como a gente cansa e descansa nele. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado pelo exemplo de Cristo narrado nos evangelhos e o quanto o Senhor nos mostra a vida que devemos viver. Eu te peço que essa mensagem possa encorajar a todos nós a vivermos vidas dedicadas ao Senhor, vidas parecidas com a de Cristo, com a mente de Cristo, independente da situação que a gente vive hoje, independente das ocupações, independente das expectativas que o mundo tem sobre nós, Pai. Que possamos viver a vida que o Senhor espera que nós vivamos. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu falei agora há pouco sobre o TCC e como isso tem afetado, gerado tentações em mim, mas eu acredito que não só eu sou tentado nessas coisas, sou tentado a negligenciar aspectos importantes da minha vida e da minha vida com Deus e da comunidade por causa de compromissos que eu tenho. Eu acredito que, no mínimo, algumas pessoas que levantaram a mão para as perguntas anteriores estão passando por esse dilema de priorizar o que é de Deus ao invés de apenas descansar e priorizar o que a gente quer. E eu acredito que não somente nós que estamos aqui estamos passando por esse dilema. Na verdade, esse tem sido um problema do mundo, um problema sobre cansaço, um problema sobre ocupações. E é o que diz algumas matérias, por exemplo, essa matéria na Coreia do Sul tinham expectativas de uma jornada de trabalho de 69 horas. Então, imagine alguém com uma jornada de trabalho de 69 horas por semana. A pessoa não consegue fazer nada além de trabalhar. E muitas vezes essa é a expectativa que o mundo tem pra gente, e muitas vezes a vida que a gente busca. Uma outra matéria do G1 recente também fala sobre a era do cansaço. Porque nós estamos cansados o tempo todo. E é fato que a gente tem feito mais coisas cada vez mais. Havia uma promessa de que com a tecnologia a gente ia trabalhar menos.
Mas o que acontece é que a gente faz as coisas mais rápido e o tempo que sobra a gente faz mais coisas. E nessa rotina louca, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se aperfeiçoar. E é muito comum a gente andar muito cansado. E várias pessoas têm falado sobre isso. Um livro que tem sido muito famoso sobre esse assunto é esse, descrito A Sociedade do Cansaço. Ele explica como a sociedade que estamos vivendo hoje tem se comportado e como a gente tem se preocupado com crescimentos profissionais, com satisfação pessoal e como isso tem nos levado a ficar cada vez mais cansado. E quando a gente dá vazão a essas expectativas que a sociedade tem pra gente, quando a gente dá vazão a buscar o que o mundo espera que busquemos, é comum a gente ficar sem tempo para nos aprofundarmos na palavra de Deus, sem tempo para ler a Bíblia com mais intensidade, sem tempo para estar nas reuniões daqui, com toda a igreja ou nos nossos grupos menores, sem tempo talvez para sair da sua casa e ajudar um irmão que está em um outro lugar distante a resolver algum problema dele, a ajudá-lo no seu caráter. É muito fácil a gente se ocupar com tantas coisas e faltar tempo para as coisas de Deus, e faltar tempo para ajudar o próximo. E a gente fala, não, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Mas será que é essa mentalidade que Cristo espera que a gente tenha? Será que é essa vida que Cristo nos chama a viver? E nada melhor do que entender um pouco disso olhando para a vida de Jesus e olhando para o que ele fala a respeito disso. E a gente vai falar agora sobre como, o primeiro ponto é como se cansar como Jesus, como viver como Jesus. E para isso eu queria que a gente olhasse um pouco do contexto da vida de Jesus. Eu vou passar por algumas seções da Bíblia e eu não vou ler todos os trechos, mas eu quero apenas que a gente olhe os evangelhos e veja como que era a vida de Jesus, como que era o dia a dia de Jesus, o que Jesus fazia. Algumas dessas sessões não estão necessariamente em ordem cronológica, uma acontecendo logo imediatamente após a outra, mas elas nos ajudam a entender o contexto de conhece mais sobre a vida de Jesus. Você sabe que isso não está apenas nessas sessões aqui, mas a vida dele toda foi uma vida de servidão, uma vida de sacrifício em prol do outro. E para ajudar um pouco mais a gente a ter na nossa mente o dia a dia de Jesus, eu queria passar um vídeo que narra, é o vídeo de uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. A gente teve algumas sessões assistindo essa série aqui. E essa série, obviamente, ela é fictícia, então não necessariamente os acontecimentos ocorreram da mesma forma que a série retrata, mas ela nos dá uma boa visão de talvez como podia ser a vida de Jesus. E o episódio que a gente vai assistir é um episódio que Jesus começa o dia bem cedo, curando as pessoas. Então, centenas de pessoas vão a Jesus para serem curadas, e Jesus começa a curá-las bem cedo. E a parte que a gente vai assistir já é o final do episódio, já é o final do dia, tarde da noite, e Jesus ainda está curando as últimas pessoas ali, até o momento que ele chega e se encontra com os discípulos que estão reunidos ali. Vamos assistir esse trechinho. É bem chocante ver Jesus retratado dessa forma, né? Você talvez já pensou que esse era o estado de Jesus no final de um dia dele? De que um dia que Jesus passou curando as pessoas, servindo, talvez ele voltasse de fato assim, acabado, destruído, cansado, exausto. A tal ponto que quando a gente olha o episódio mais cedo, os discípulos estão discutindo e ele nem interfere ali, ele só chega cansado e boa noite, eu preciso dormir. Você já tinha parado a pensar como que é o dia, como que foi, como que era o dia a dia de Jesus e o quanto ele se cansava pelas pessoas? Bem, os discípulos ali, é claramente visível a expressão deles. E eu vejo muito um constrangimento. O constrangimento de Jesus, o Messias, o Cristo, que merecia todo o conforto do mundo, ele passou o dia todo servindo as pessoas. E por causa disso ele está exausto, ele está cansado. E os discípulos estão ali na fogueira, conversando, debatendo sobre as suas dificuldades, enquanto o mestre deles
está ali chegando cansado. Isso imagino que isso teve um constrangimento muito grande. Eu fico constrangido ao imaginar Jesus assim. E isso me fez refletir. Eu queria que você refletisse também na pergunta de, ao olhar para a vida que Jesus tinha, você fica constrangido e busca viver uma vida parecida? Ou você dá desculpas justas do porquê você não vive como Jesus? Bem, agora que a gente já tem uma imagem de como que era o dia a dia de Jesus, do que ele fazia, do que ele priorizava, lendo o contexto das Escrituras de Mateus e tendo uma referência visual disso, eu gostaria de ler com vocês o que Jesus fala para duas pessoas que querem o seguir e como isso pode nos ajudar a entender como viver as nossas vidas hoje. Vamos lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, e essa é uma sessão que está logo após a última que a gente citou, da cura da sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro, multidões estão acompanhando ele, ele para, vê uma multidão acumulada ali, começa a ensinar e a pegar o barco para ir para outro lugar, e essa escritura acontece nesse contexto. E diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Vamos parar aqui por um momento. Bem, naquela multidão que estava seguindo a Jesus, uma pessoa, pelo menos, ela se importou em dar um passo além. Ela não estava interessada só em ouvir Jesus falar ou em receber alguma cura que Jesus poderia dar para ela. Não, esse cara aqui, ele queria seguir Jesus. Ele queria viver como Jesus. E não era um cara qualquer, era um cara que tinha uma posição elevada no meio religioso. Ele era um mestre da lei. Então, que honra de Jesus que um cara como esse pudesse segui-lo, né? E qual foi a resposta de Jesus? Parece uma resposta um pouco dura, parece uma resposta um pouco rude. Ele fala sobre aves, sobre raposas, e depois ele fala que ele não tem onde repousar a cabeça. E o que ele quer dizer com isso? Ele basicamente quer dizer para aquele homem: olha, essa é a minha vida. Eu estou aqui servindo as pessoas, eu não estou confortável, eu não estou descansando o tempo todo, eu estou aqui cansado, servindo, eu não tenho onde parar. E ele é como se ele falasse para os discípulos que viram ele nessa cena chegar cansado, falar: olha, essa é a vida que eu tenho, vocês de fato querem viver assim? Vocês querem chegar em casa cansado por estarem servindo outras pessoas? Porque se você quiser ser meu discípulo, essa é a vida que você vai ter. Essa é a minha vida. E é interessante que a gente geralmente conhece essa escritura e lê para pessoas que querem começar a seguir Jesus. Mas eu acredito que essa escritura deve trazer uma reflexão em todos nós. Seja você que está querendo começar a seguir a Cristo, ou seja você que já tem o seguido por um tempo, já tem buscado e conhecido a Cristo com mais profundidade. Será que de fato estamos seguindo a Cristo de verdade? Estamos vivendo como Cristo, com a mente dele? Porque é essa vida que ele mostrou. É esse o caminho que ele nos deu para seguir. E eu não sei exatamente talvez quem não levantou a mão no começo por não estar cansado, não sei porque você não está cansado, que bom que você está descansado. Mas talvez se você está muito descansado e acha que a vida cristã é assim, é confortável, eu venho aqui nos cultos domingo, eu me encontro com algumas pessoas de vez em quando, e é isso, eu depois toco a minha vida, eu estou tranquilo. Talvez você precise de arrependimento. Talvez você precise mudar a sua mente. Porque a vida que Jesus mostra não é uma vida tranquila, não é uma vida confortável. A vida que ele mostrou para esse seguidor era: olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. É de fato uma vida cansativa. E seguindo essa escritura,
um outro candidato chega até Jesus para segui-lo. E ele fala: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Uau! Aqui parece que Jesus passou do ponto, né? Eu olho e falo assim, se Jesus foi um pouco rude com aquele cara, parece que aqui que Jesus é esse que fala dessa forma para alguém. E os estudiosos da Bíblia têm algumas interpretações do que esse homem estava falando nesse contexto, que não necessariamente era algo imediato, mas ele estava falando: olha, eu preciso cuidar dos meus pais primeiro, e eles estão velhos e já estão em idade avançada, eu preciso cuidar dele primeiro e depois eu vou te seguir. Outros já interpretam como algo mais literal, como algo imediato que esse homem estava falando, mas independente dessas interpretações, é claro que Jesus ele exige uma prioridade dele acima de qualquer outra. Mas quando eu leio essa escritura, eu fico pensando: esse cara tinha uma desculpa justa para não seguir Jesus. Ele queria cuidar dos pais e depois ele seguia Jesus. Por que Jesus não falou: vai lá, cuida dele? E o que me faz questionar na minha vida, e eu trago esse questionamento para todos nós, é: qual é a desculpa justa que estamos dando para não viver como Cristo hoje? Verdade. Qual é a desculpa justa, sim, boa, que a gente dá para não ter a mesma vida que Cristo tinha em serviço do outro? Para mim, é uma tentação colocar o TCC como essa desculpa justa. É uma tentação falar: eu estou muito cansado, eu preciso fazer isso, e eu preciso mesmo, eu já tenho quase 10 anos na faculdade, então eu preciso encerrar esse ciclo da minha vida, eu vou desmarcar esse compromisso, eu vou desmarcar uma conversa com o irmão, eu vou não ir aos cultos ou não ir ao meu grupo pequeno, porque eu preciso de tempo, eu preciso de energia para me dedicar ao meu TCC. Talvez para você seja outra coisa, seja cuidar dos pais ou cuidar dos filhos até eles crescerem, talvez seja atingir um nível profissional e um nível financeiro, e não, depois que eu atingir esse nível profissional, eu começo a viver como Cristo, mas antes eu preciso focar aqui na minha vida profissional. Talvez você na universidade esteja: não, deixa eu passar por esse momento da faculdade primeiro, ou naquele período ali das 2 semanas, 3 semanas de prova, você fala: não, deixa eu só acabar esse período de provas e depois eu vivo como Cristo. Eu sei como é, eu já passei por essas mesmas coisas e tive as mesmas tentações. E só um parênteses aqui, todas essas coisas são boas e são esperadas de um discípulo. A Bíblia diz que um discípulo que não cuida da sua família é pior que um descrente. E a Bíblia diz que devemos, de fato, ser excelentes no cuidado com a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos e mostrar Cristo através disso. E, de fato, quando a gente faz essas coisas, trabalho, família, fazendo para Cristo, a gente se cansa muito mais do que quando a gente não faz para Cristo. Por exemplo, eu trabalho em casa de forma remota. Então é muito fácil para mim trabalhar para o Gabriel e falar: olha, eu faço algo em 4 horas e dizer que eu fiz em 8, porque ninguém está vendo. Mas se eu sou chamado a trabalhar para Cristo no meu trabalho, eu me canso mais, porque eu preciso trabalhar todo o tempo, eu preciso ser justo. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente não deva se dedicar para essas coisas, não. A gente deve se dedicar como se estivéssemos nos dedicando para Cristo. Mas eu estou trazendo esses pontos porque é mais comum nós sermos tentados a nos dedicarmos a isso e esquecermos o cuidado ao outro, o serviço a um irmão, a uma pessoa que quer conhecer a Jesus. Porque, de certa forma, o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso estudo, o fruto da nossa família, a gente colhe. Mas o fruto de ajudar alguém, o fruto de levar alguém a conhecer a Cristo, a proclamar, de ajudar alguém a transformar algo no seu caráter, a gente não colhe diretamente, pelo menos. E é muito mais fácil a gente ser tentado a ficar apenas no nosso mundo, nas nossas coisas, e a ser egoístas com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa energia. E eu queria trazer para nós: qual foi a última vez que você dedicou um tempo para ajudar uma pessoa a conhecer Jesus, desde o começo até o final?
Qual foi a última vez que você se esforçou para ir ajudar um irmão intencionalmente? A vida de Jesus era assim, era dedicada ao outro, dedicada a servir. Essa era a mente dele. E é interessante que a escritura, logo após essa passagem que a gente leu, é a escritura que narra Jesus no barco, e ele tem uma tempestade, Jesus está dormindo. Vamos ler esse trechinho? Diz assim: logo depois, Jesus pega o barco e sai com os discípulos. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E eu li essa escritura e eu ficava pensando, por que Jesus estava dormindo aqui? E eu ficava tentando achar algum motivo super espiritual do porquê Jesus estava dormindo. E óbvio, a gente não tem a explicação do porquê Jesus dormia, mas eu fiquei pensando que talvez uma das possibilidades era porque ele estava cansado. Era porque ele estava exausto. E só queria dormir, queria aproveitar ali o translado de um lugar para outro para dormir. E no meio disso veio uma tempestade. Porque a vida de Jesus era assim. A vida de Jesus era exaustiva para o outro, para servir o outro. E não só era a vida de Jesus dessa forma, mas como era a expectativa que a nossa vida seja assim também, e a vida de todos os discípulos que o seguiam. E a gente vê isso na Bíblia. Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, 28 ao 29, um pouco de como era a vida dele. E ele dá um contexto muito grande nos versículos anteriores, de como ele passava por perseguições e dificuldades. E a partir desse versículo ele fala: nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. E Paulo fala aqui de um esforço, de uma luta que ele tinha para proclamar a Cristo, para ajudar os irmãos, para ensinar as pessoas, para que no final todas as pessoas pudessem estar conformadas à imagem de Cristo, ser como Cristo. E aí vem a pergunta, o questionamento que nós devemos fazer. Qual foi a última vez que você se esforçou para ajudar alguém a conhecer a Cristo? Qual foi a última vez que você se esforçou para ajudar um irmão nas suas dificuldades? E muitas vezes a gente até talvez esteja com irmãos, esteja com pessoas, mas a gente está ali, eu vou para aquele tempo, falo, pergunto como é que está a vida do irmão e volto para minha casa. Sem exigir um esforço, uma intencionalidade, sem talvez pensar na nossa casa, gastando do nosso tempo e da nossa energia para pensar como eu posso ajudar aquela pessoa que tem aquelas dificuldades a conhecer mais a Jesus. Como eu posso ajudar aquele irmão que está me pedindo ajuda a vencer aquela dificuldade? Irmãos, exige um esforço, exige uma dedicação. E é para essa vida que Cristo nos chama. E a verdade é que todos nós ficamos ocupados e todos nós nos cansamos. Todos nós, sem exceção, todos nós ficamos cansados. A questão é, você tem se cansado com as coisas certas? Você tem se cansado com as coisas que Deus espera que você se canse? Esse é um ponto que a gente precisa refletir, se a gente quer viver com a mente de Cristo. Bem, e agora que a gente já viu a vida de Cristo, a vida dos seus discípulos, a vida que Ele espera que a gente tenha, a gente vê que é uma vida desafiante. É uma vida exaustiva, muitas vezes, em serviço das pessoas, em submissão às pessoas. E como a gente vai viver uma vida tão desafiante? É isso que eu quero falar agora, sobre descansar em Jesus. Amém. E talvez, e eu acredito, eu tenho toda a certeza, na verdade, que muitos aqui estão vivendo essa vida. Estão se esforçando para viver como Cristo, estão servindo as pessoas. E nós temos exemplos na nossa comunidade de pessoas, irmãos e irmãs, que servem, que têm um coração disposto a servir. Eu poderia falar aqui das pessoas da mídia, do som, do coral, da cantina, da nova geração, que disponibilizam do seu tempo, chegam cedo, vêm me arrumar as cadeiras, vêm preparar tudo para que a gente pudesse ter esse culto aqui ao Senhor. Você provavelmente conhece pessoas que
abrem suas casas para receber outras, que dedicam do seu tempo para ir ajudar irmãos ou pessoas que querem conhecer mais a Cristo. Nós temos exemplos de pessoas assim. E talvez se você não tem tido tempo e energia e não tem servido em nada, eu te aconselho a refletir sobre seguir o exemplo dessas pessoas. A igreja tem muitas necessidades como essas que eu falei, que você pode servir com todo o seu coração. E talvez você seja uma das pessoas que está buscando isso, que está servindo com todo o coração, seja a sua família, seja no seu trabalho, que está vivendo para Deus e está cansado por causa disso. E talvez você esteja pensando em parar, em diminuir o ritmo, em deixar de servir, porque está sendo muito exaustivo. E eu espero que as próximas coisas possam te ajudar a reanimar, a revigorar a sua fé e o seu coração, para continuar vivendo uma vida como a de Cristo, continuar vivendo uma vida de serviço. Mas antes de entrar nos textos, eu queria deixar duas observações. A primeira é que o cansaço e a fadiga, ela é uma coisa complexa e multifatorial. E muitas vezes a gente está muito cansado por fatores fisiológicos, por fatores de saúde, então por falta de sono adequado, de qualidade, por uma alimentação que não é adequada e falta nutrientes específicos, pela falta de uma atividade física. Enfim, o cansaço é muito complexo. E se você está sentindo... A gente tem muitos profissionais de saúde aqui que poderiam falar mais sobre isso. E se você está sentindo essa exaustão, é muito importante também olhar para esse lado. E em segundo lugar é que, de fato, o dia tem 24 horas para todos nós e tem uma quantidade de coisas limitadas que a gente pode fazer nos nossos dias. E às vezes é necessário tirar uma coisa de menor prioridade para colocar uma outra de maior prioridade. Mas é importante nesse processo a gente fazer com todo o coração, analisando a Bíblia, pedindo conselhos, porque, não sei para vocês, mas para mim é tentador colocar minha lista de prioridades com as coisas que eu quero, com as coisas que são boas apenas para mim. Ser egoísta na minha lista de prioridades. E aí depois, se tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa, eu falo, não, minhas prioridades não são essas, eu já estou ocupado demais. Mas a gente viu que a nossa lista de prioridades deve ser compatível com o que Cristo espera de nós. Deve ser uma lista de prioridades segundo Cristo. Enfim, tendo dito esses dois pontos, eu quero ler com vocês o que Jesus disse às pessoas que estavam cansadas daquela época. E essa escritura está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém. E Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daria para fazer toda uma pregação em cima dessa passagem, em cima do tema de descanso, de tão rica que ela é. Mas eu queria chamar a atenção que Jesus, ele chama as pessoas que estão cansadas para descansar nele. É muito interessante isso. E se você está cansado das expectativas que o mundo tem sobre você, se você está cansado de ter um coração disposto a servir e doar a sua vida para o outro, eu queria te encorajar a ir para Jesus para buscar o descanso. E quando eu olho essa escritura e leio as escrituras que a gente leu sobre Cristo falando da vida dele, para quem queria o seguir, eu fico confuso porque parece contraditório. Como que um homem que levava uma vida tão exaustiva, tão cansada, servindo o outro, me promete descanso? E fala, vem a mim que eu vou dar descanso para vocês. Parece contraditório. Mas o segredo é que o descanso, ele não está no tempo sem trabalho, mas ele está no encontro com Deus, no encontro com quem nos criou. E é por isso que o mestre, ele não recomendou férias aos que estavam cansados.
Apesar disso ser importante muitas vezes. Mas ele falou aos sobrecarregados, vinde a mim. Conversando com o irmão nesse processo aí do TCC, sobre o meu cansaço e como ajudar outras pessoas que estavam cansadas, ele falou algo muito interessante. Ele falou, olha, muitas vezes a gente está cansado, a gente está com muitas atividades, mas a solução não é tirar a atividade. Porque muitas vezes a gente está cansado porque a gente não está buscando as forças em Deus. Muitas vezes a gente fica cansado porque a gente não está descansando em Deus. E viver a vida cristã sem depender de Deus é impossível. É humanamente impossível. Cristo só conseguia viver daquela forma por causa do Espírito o auxiliando. E a gente também só vai conseguir viver uma vida para Cristo, como a dele, de servidão, dependendo de Deus, encontrando nele as forças e o descanso necessário. É por isso que Paulo fala, olha, eu me esforço com a força de Deus que atua poderosamente em mim. Não é um esforço próprio e que dá motivos para a gente se vangloriar, dizendo, olha como eu sou o máximo, eu faço tantas coisas. Não, é um esforço que vem de uma força de Deus, que vem da capacitação que o Espírito nos dá quando a gente busca Ele. E se a gente não está buscando, fica difícil, fica impossível, na verdade. E é muito mais fácil a gente se cansar. Isso fez muito sentido para mim. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei muitas vezes situações que eu estava cansado, e aí eu fui buscar o descanso em outra coisa que não era Deus. Então, fui buscar em jogos, ou em filmes, em séries, e aí no final do dia, eu paro e estou cansado da mesma forma. Eu falo, meu Deus, eu passei o dia sem fazer nada e eu continuo cansado, como assim? Mas já outros dias, quando eu paro, eu entrego meu cansaço a Deus, eu vou orar, ou eu vou refletir na Bíblia, ou eu vou parar e olhar a natureza e refletir na beleza de Deus, da criação, de como isso tem a ver com a minha vida. Eu simplesmente me sinto revigorado. As minhas forças parecem que voltam. Óbvio, de certa forma o cansaço não desaparece completamente, mas eu sinto que eu sou renovado para viver mais um dia. Agostinho de Hipona, um cristão muito conhecido na história da igreja, tem uma citação que ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Irmãos, o nosso descanso verdadeiro está no encontro com aquele que nos criou. O encontro com Deus, o encontro com Cristo. E nada se compara a esse descanso. A gente pode buscar em tantas coisas que o mundo nos oferece esse descanso, mas nada se compara ao descanso que Deus nos dá. E Paulo, como um cristão muito experiente no serviço a Deus, ele também nos dá algumas instruções sobre como devemos olhar para a vida para continuarmos servindo como Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, estejamos a nos cansar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu gosto muito dessa escritura. Paulo aqui, ele fala que sim, a gente vai se desgastar, sim, a gente vai se cansar, isso é o esperado. Mas a gente não deve fixar os nossos olhos nisso. A gente deve fixar os olhos nas coisas que não são totalmente visíveis. Muitas vezes na transformação do caráter de uma pessoa, muitas vezes na salvação eterna de uma alma, muitas vezes no impacto que Deus faz através da nossa servidão na vida de pessoas e sociedades. E, ultimamente, principalmente, na glória eterna que isso está produzindo nas nossas vidas. E quando eu olho essa escritura, é também uma das escrituras que eu inicialmente fico confuso. Porque Paulo, ele fala, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E quando eu olho para a minha vida, eu falo assim,
Os meus sofrimentos não são leves, Paulo. Mas aí quando eu olho a vida de Paulo e vejo os sofrimentos dele, Paulo foi perseguido, foi caluniado, foi preso, foi apedrejado, foi chicoteado e no final ele foi morto. Quando eu vejo essa vida, eu falo, eu não sofro. Fora as angústias e os sofrimentos que Paulo tinha no seu coração para ajudar os irmãos, ajudar as pessoas a conhecer a Cristo, que é um processo muitas vezes desafiante. Mas Paulo, esse cara que sofreu tanto, ele fala os nossos sofrimentos leves. E por que ele chama os sofrimentos dele terríveis de leve? Porque não é que os sofrimentos dele eram leves, mas se comparado com a glória que o sofrimento estava produzindo, por mais que o sofrimento fosse grande aqui, comparado com a grandeza da glória, ele se torna insignificante, ele se torna leve, em comparação com aquilo que ele está produzindo. Em comparação com algo que é eterno, que a gente vai viver toda a eternidade, a gente não tem a dimensão de tempo que isso é, uma dificuldade se torna momentânea, por mais que sejam anos e anos com aquela dificuldade. Irmãos, e é nisso que Paulo nos chama a focar, é isso que Jesus focou. Isaías 53 diz que ele sofreu por nós, mas diz que ele sofreu com os olhos fixos na alegria que lhe era prometida, na promessa que lhe era prometida. E isso deu forças para ele suportar tudo o que ele suportou por nós. E é com essa mentalidade, olhando para o que é eterno, olhando para o que é invisível, buscando a ajuda, as forças e o descanso em Cristo, a gente consegue viver sim vidas não egoístas, mas de servidão. Vidas com a mente de Cristo, mesmo no mundo de hoje, cheio de ocupações, cheio de atividades, cheio de cansaço. E para terminar, eu gostaria de ler Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Diz bem assim: seja a atitude de vocês, a vida de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gostaria de nos lembrar novamente da vida de Cristo, de como Ele viveu uma vida sacrificial por nós, que não só a morte dele, mas a sua vida em submissão nos possibilitou estar perto de Deus, nos possibilitou ter o perdão dos nossos pecados, nos possibilitou sair das trevas e ir para a maravilhosa luz, nos possibilitou ter comunhão com o nosso Pai, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio às nossas fraquezas. Foi por causa da vida e da morte, de uma vida de cruz, que obtivemos esse acesso. E a recompensa que Cristo obteve disso foi ser exaltado, a mais alta posição. Foi ser glorificado com o Pai. E que a gente possa ser encorajado pela vida dele e viver vidas assim como a dele. Vidas de servidão, vidas de serviço, vidas de cruz. Para que assim como ele foi glorificado pelo Pai, também nós sejamos glorificados pelo Pai. Também nós colhamos o fruto da glória eterna que está sendo acumulada pelo cansaço que a gente tem aqui. Que lá no final a gente compartilhe da mesma alegria com Cristo, sendo glorificados como Ele. Irmãos, vamos ter um momento da ceia agora e que possamos meditar na vida de Cristo ao comer do pão, simbolizando o seu corpo entregue por nós na cruz e o seu corpo que viveu uma vida exaustiva para nos salvar, e que possamos nos lembrar
ao beber do suco de uva, representando o seu sangue, do seu sacrifício, da vida sacrificial que Ele teve por nós. E que possamos viver vidas como a de Cristo no mundo como o nosso. Vou fazer uma oração para a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua vida. Muito obrigado pelo Teu exemplo, pela possibilidade que o Senhor nos deu de estar perto do Senhor. Mas isso não foi barato, não foi de graça, isso teve um preço alto. Isso custou caro. Isso custou a vida de servidão que o Senhor teve. Isso custou a Tua morte, o recebimento da ira de Deus pelos nossos pecados. E eu te agradeço porque o Senhor teve coragem e foi até o final por nossas vidas. E hoje a gente pode estar na luz, pode ter os nossos pecados perdoados, pode ter comunhão com o Pai, mesmo sendo falhos e caindo em tantas tentações como nós ainda caímos. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos seguidores Teus, sermos discípulos de Cristo e viver aqui no nosso mundo, no ano de 2023, no século 21, em meio à tecnologia, em meio às atividades, em meio à correria, em meio a tantas expectativas que o mundo tem por nós, vivermos vidas como a do Senhor, vivermos com a mente do Senhor. Que o Senhor nos capacite, nos dê força, nos dê ânimo, nos ajude a olhar para aquilo que é eterno, nos revigore quando a gente fica desanimado, nos ajude a ajudar uns aos outros, a buscar ajuda e a viver como o Senhor, Pai. Muito, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu oro e te peço. Amém.